Boa noite, pessoal. Obrigado por se manterem aqui na sala depois dessa aula espetacular do Felipe. Mas podem relaxar agora. A gente vai conversar de um assunto muito mais comum, muito mais palpável para a gente, nos casos que a gente pega na rotina. E a ideia é a gente tecer alguns pontos e tentar homogeneizar um pouco o léxico das nossas descrições, porque coluna, às vezes, cada um vem de uma escola, vem de uma formação, e às vezes as descrições ficam um pouco subjetivas. Então, a gente vai tentar explicar alguns pontos baseado no artigo de referência, né, do léxico das alterações degenerativas da coluna. E é só uma sugestão mesmo para a gente homogeneizar os nossos laudos e torná-los mais padrão para quem os recebe. E eu vou tecer em cima disso algumas imagens, alguns casos para exemplificar o que a gente está falando, para a gente reforçar alguns conceitos. Antônio, por gentileza, se a conexão ficar ruim, me avisa, porque eu estou aqui no hospital e às vezes falha um pouquinho, tá? Combinado. Então, pessoal, tudo que a gente vai discutir aqui é baseado no artigo de 2014, que é a versão 2.0 da nomenclatura, né, das discopatias degenerativas lombares, na tentativa de padronizar justamente essas descrições. Eu vou passar de uma maneira bem prática, bem tranquila, e depois os casos, qualquer coisa vocês me interrompam, ou a gente pode deixar para o final também, como vocês preferirem. A gente não tem muita dúvida em relação às fissuras do ânulo, né, e acho que é melhor a gente preferir o termo fissura do que rotura, né? Rotura a gente dá uma ideia de uma coisa mais traumática, então às vezes a gente prefere usar em contextos de trauma raquimedular e contextos mais de degeneração a gente usa fissura, né? E tem as classificações das fissuras, eu confesso que não acho que necessário a gente usá-las, na prática não vejo ninguém usando, colocar se é transverso, concêntrico ou radial, tá? Mas detectar se tem fissura ou não, né? Aquela área mais hidratada, de mais alto sinal, geralmente na margem discal posterior. Aqui outro exemplo novamente, né? Bem na linha média aqui da margem discal posterior. E a topografia das doenças discais, né? Principalmente as protrusões, as extrusões, a gente tentar seguir essa padronização também, que é do artigo em questão, em central, lateral ou subarticular, são sinônimos, foraminal e extraforaminal. Às vezes, eu acho difícil não é nem muito central, nem muito lateral ou subarticular, eu acho que cabe também o termo paracentral ou paramediano nessas topografias aqui, mais na situação parassagital aqui. Os abaulamentos, a gente tentar descrevê-los sempre como simétrico, como aqui demonstrado, ou assimétrico, e evitar o termo difuso, porque o abaulamento, o conceito dele em si já é difuso, né? Quando a maior parte do disco ele expande além do que ele deveria, né, em relação ao corpo vertebral, isso é o conceito do abaulamento. Então, evitar o termo difuso e classificá-lo como simétrico ou assimétrico, e aí falar para onde que está predominando, né? Se é a esquerda ou se é a direita. A protrusão, o conceito de protrusão é aquele em que o tecido discal herniado tem como maior diâmetro a sua base, tá? Então, aqui demonstrado no exemplo, né, uma protrusão, e aqui do outro lado é um abaulamento, né, para a gente ver a diferença. Também não precisa que a gente descreva como protrusão de base estreita, porque a protrusão é uma herniação discal mais focal. Então, a gente não é conveniente que a gente descreva como base estreita ou base larga, simplesmente protrusão. Para quem está lendo já vai entender que é uma alteração mais focal, cujo maior diâmetro é a base, né? E a diferença de extrusão é também relacionado ao qual é o maior diâmetro. Se a protrusão, o maior diâmetro é a base,
a extrusão, o maior diâmetro não é a base. Esse é o conceito, né? Às vezes no início que a gente está estudando ou está na graduação, né, no fellow e começando o estudo disso, eu pelo menos tinha essa ideia de que a extrusão tinha que ser uma hérnia grande e não podia ser pequena. Então não tem a ver com o tamanho, tem a ver com qual diâmetro é maior. Se o maior diâmetro for a base, é a protrusão. Se o maior diâmetro for qualquer outro que não a base, é extrusão. Independente se o material extruso for grande, a gente tende a chamar de hérnia, ou pequeno. Tá? Isso também é legal da gente pontuar. Então, aqui são exemplos, né, das extrusões. O maior diâmetro, com certeza, não é a base, né? E aí a gente vai olhar tanto no plano sagital quanto no axial. E sempre que a gente tem uma extrusão, a gente tem também que tentar classificá-la se tem migração cranial ou caudal. Aqui, no caso, tem nos dois sentidos, né? Um pouquinho para cima e para baixo. E se é... E a gente também tenta subdividir em relação ao pedículo mais próximo. Se atinge o nível pedicular, a gente vai chamar de pedicular. Se vai para cima, suprapedicular. Ou se fica embaixo do nível do pedículo mais próximo, infrapedicular. E a outra classificação é se é subligamentar ou contida, né, sinônimo, ou se é extra ou transligamentar, quando eu tenho um rompimento ali do ligamento longitudinal posterior. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de uma hérnia extrusa, com migração caudal, suprapedicular, se a gente imaginar que o pedículo está aqui, ela está para cima do pedículo, e subligamentar ou contida, porque ela é detida, né? Ela se detém junto ao contorno do ligamento, ele não está roto, né? Aqui, de novo, um exemplo na ressonância. Não é infrequente que essas hérnias extrusas, elas não tenham o mesmo sinal que o disco intervertebral de origem. Então, por exemplo, aqui é uma hérnia extrusa L4, L5, o disco degenerado está preto em T2, né? Está bem desidratado, e o componente extruso não está tão preto, não está tão desidratado. Essa é uma informação que eu acho importante porque é um sinal de que essa extrusão ela é uma extrusão com processo inflamatório, né, ou com componente muito hidratado. E são as hérnias que a gente pode ver reabsorverem nos exames de controle sem tratamento cirúrgico, né? Eu digo só com remédio, com repouso, fisioterapia. Então, é uma informação que eu gosto de colocar no laudo, porque eu acho que é relevante para quem está lendo, né? Uma hérnia aguda, né? Mais hidratada, ou com processo inflamatório ao redor. Para a gente entender também, o disco intervertebral do adulto, ele é avascular. Para o nosso sistema imune, funciona como se fosse um corpo estranho quando ele cai na corrente sanguínea, vamos dizer assim, junto aos vasos ali epidurais. Então, isso suscita uma resposta inflamatória contra aquela hérnia, tá? Então, a gente tem aumento de citocinas inflamatórias, de radicais livres, de interferons. Então, tudo isso faz com que essa hérnia tenha a chance de sofrer a ação do nosso sistema imune e ser absorvida, tá? Então, esse conceito é legal da gente reforçar também. Aqui de novo uma hérnia, né? De novo vejam que ela é mais branquinha que o disco de origem, tem uma migração cranial, infrapedicular e é subligamentar ou contida, o ligamento está íntegro. Outros exemplos da mesma situação, aqui de novo uma hérnia central ou paracentral esquerda com migração cranial subligamentar ou contida em situação infrapedicular. E precisa injetar quando a gente vê essas lesões? A princípio, eu diria que não. Por quê? Porque se eu não tenho dúvida que com aquela formação tecidual epidural anterior é uma hérnia, se eu injetar contraste, só vai reforçar para mim que é uma hérnia. Ou seja, vai realçar a periferia e vai reforçar aquele conceito que eu falei que a gente já pode tirar essa informação das sequências T2 e STIR. Quanto mais branquinhas elas estiverem nessa sequência,
é um sinal de que elas são inflamadas ou mais hidratadas. E aí, se eu injetar o contraste, nada mais vou ver do que um outro sinal disso, né? Um realce peridiscal. A injeção do contraste, a meu ver, ela é importante quando eu não tenho certeza se essa formação tecidual é realmente uma extrusão discal. E essas situações elas podem ocorrer quando está sequestrado, né, eu perco o pedículo de origem com o disco, ou quando o pedículo até existe, mas ele é tão fininho ou tá alongado em relação ao cranial caudal que é difícil da gente às vezes detectar na imagem. Ou outra situação bem comum, schwannomas, né, que às vezes eu tenho dúvida, principalmente se é foraminal, se é um schwannoma ou se é uma extrusão discal foraminal. E aí a injeção do contraste ajuda muito, porque o schwannoma, o realce tende a ser mais homogêneo e mais sólido, contrário desse mais periférico. E às vezes pacientes têm também distensão, engurgitamento do plexo venoso epidural anterior, constitucional, ou porque tem um déficit de drenagem junto à veia cava superior e essas veias acabam congestionando o sistema venoso epidural. Isso pode acabar acontecendo também, pode dar dúvida. Então, nessas situações de dúvida, eu acho que o contraste ajuda, né? Então, a diferença entre a hérnia migrada e a sequestrada nada mais é do que a sequestrada perde o pedículo de origem do disco na qual se originou. E esse é um exemplo, né? O fragmento ele está livre. Se a gente correr em todos os cortes, no sagital e no axial, a gente não vai conseguir ver um pedículo de origem, e é uma situação que às vezes entra nesses diferenciais que a gente acabou de discutir. De novo, vejam, é mais branco do que o disco de origem, não tem um sinal intermediário, e quando eu injeto, aqui ficou sobreposto, né, o realce do plexo venoso epidural base vertebral, e um pouco de impregnação periférica, né, corroborando que é um disco sequestrado. Aqui um outro exemplo, também realce periférico. E esse é um exemplo mais lateral ou subarticular, né, com praticamente uma degeneração cística do fragmento, né, bem branco na sequência T2. E quando eu injeto o contraste, eu vejo que o realce é periférico. Então, tudo isso vai me confortando para que isso realmente seja um disco sequestrado e não uma outra etiologia. Mais comum a gente ficar em dúvida são os schwannomas, né? Aqui um outro exemplo de uma hérnia sequestrada intradural. Fica bastante difícil, às vezes, da gente ter certeza que é uma hérnia e a gente tem que olhar todas as sequências, de novo, o padrão de realce. Em relação às classificações, as topografias principais, eu acho que são essas, né, da gente topografar central, paracentral, paramediano, lateral, subarticular, foraminal e extraforaminal. Acho que ficou também bem didático a gente tentar fazer a nomenclatura mais adequada e a distinção entre os abolamentos, as protrusões e as extrusões, de acordo com a recomendação lá do artigo da versão 2.0. E eu queria falar um pouquinho, nesse tópico de doenças degenerativas, do método que a gente faz num dos serviços que eu trabalho, que é o método de compressão axial da coluna lombar, que alguns médicos gostam e nos pedem que assim seja feito. Que é um método que a gente simula da maneira mais fidedigna possível que a ortostase do paciente, aquela sobrecarga mecânica que ele sente quando está em pé. Já que na ressonância convencional, o paciente está deitado, isso às vezes altera essa hemodinâmica, né? essa dinâmica da carga axial lombar. Então, a gente acopla um sistema de polia, né? com uma carga, e a gente faz o exame em repouso, e depois a gente faz o exame após uma manobra de compressão axial, impondo essa carga axial através do sistema de polia. E aí a gente adquire de L2, L3 a L5, S1, a gente faz os cortes axiais paralelos aos discos, no sagital T2 pré e pós-compressão. E a gente mede manualmente mesmo, na workstation, a área do saco dural. Também sempre antes e após a compressão. De modo que um saco dural, entre aspas, normal, ele costuma ter pelo menos 100 milímetros quadrados de área, e
de 100 até 75, a gente fala que tem uma estenose relativa. E menor que isso, a gente fala que tem uma estenose absoluta, tá? Então, aqui um exemplo de como a gente faz, no nível L4, L5, sem compressão e com compressão. Vejam que se a gente tivesse feito, por exemplo, o exame sem compressão, apesar de a gente estar vendo que tem uma estenose multifatorial do canal, com abolamento, especialmente do ligamento amarelo e artrose interfacetária, quando a gente faz a compressão, a gente vê que essa repercussão ela é muito maior. As raízes da caldequina que anteriormente estavam dispostas relativamente livres no canal, ficam bastante agrupadas e indefinidas, e esse é o maior preditor de radiculopatia, né, sempre correlacionando com a clínica. Mais uma vez, o sagital sem compressão e com compressão, vejam como isso altera muitas vezes de maneira dinâmica o que a gente enxerga, né, antes de fazer a compressão. Outro exemplo, aqui além de tudo que a gente já descreveu, tem um cisto artrosinovial com projeção epidural, corroborando para a compressão. E vejam como tudo isso se agrava em relação ao exame sem carga. Mas, mais do que medir o saco dural, se é 100, maior que 100, 75, enfim, às vezes os pacientes têm o saco dural constitucionalmente menor, e isso não quer dizer nada em relação à degeneração do canal, enfim, pode ser alguma coisa constitucional dele. Então, muito mais importante do que medir o saco é olhar a morfologia dele e principalmente a disposição das raízes nervosas da caldequina no seu interior. Às vezes o saco ele é pequeno, mas as raízes estão dispostas livremente no canal. Então, provavelmente aquilo não tem grande implicância clínica, não é sinal de radiculopatia. Mas quanto mais agrupadas, né, indefinidas elas estão, e principalmente redundantes, quando a gente vê aquele aspecto todo ondulado das raízes, aí sim a gente começa a valorizar mais. Tá? Aqui eu vou colocar agora alguns casos ilustrativos para a gente reforçar alguns conceitos e de repente tem algum conceito novo também que eu vou explicar baseado nos casos. Tá? Aqui mais uma vez uma formação tecidual anômala em situação epidural anterior no nível L5, mais branca que o disco em T2, realça periférico, isso eu já penso bastante que é um fragmento discal herniado, né, com um processo inflamatório. Agora, se isso é uma hérnia extrusa migrada ou sequestrada, aí eu preciso ver todo o exame em todas as sequências para ver se eu acho um pedículo de ligação. Aqui provavelmente é só migrada, tem um provável pedículo de ligação com o disco de origem. E olha esse exemplo que interessante, o paciente ele tinha aqui, ó, 5, 4, 3, 2, em L2 e L3 do lado esquerdo, uma hérnia extrusa com uma discreta migração foraminal, comprimindo a raiz emergente esquerda de L2. E quando a gente injetava o contraste, ficava indefinido o que era disco e o que era raiz. Realçava inteiro, como se fosse uma lesão alongada, que lembra bastante um chivanoma. Não lembra, pessoal? Uma lesão meio que em alter, com realce mais homogêneo. Mas, além dessa lesão, a gente conseguia caracterizar também que tinha uma hérnia associada pelas demais sequências. E aí a gente aventou a possibilidade também que isso fosse uma neurite compressiva, relacionado à hérnia. E no exame de controle clínico, né, a hérnia ela diminuiu bastante e a neurite também. O nervo praticamente voltou quase às suas dimensões normais, o realce diminuiu significativamente. Então, um caso de uma neurite compressiva secundária à hérnia, que é o que a gente está ilustrando aqui agora na imagem, aqui no desenho, tá? Para vocês ficarem com esse diferencial na cabeça aí, tá bom? Esse caso é bem interessante e quem já viu, a hora que vê um outro parecido, lembra, e queria que vocês também tivessem essa memória fotográfica. É uma formação tecidual heterogênea, com sinal alto, intermediário e baixo em T2, por vezes com aspecto estriado aqui, ó, estão vendo? No T2. Aqui no nível L3. Aqui no STIR também a gente consegue ver. E no T1 também com sinal intermediário. O paciente, além disso, tinha uma discreta lipomatose epidural posterior,
e um lipoma isolado do filo. Não precisam prestar atenção nisso. Nosso foco é essa lesão, que quando pós-contraste, a gente vê que o realce é, de novo, predominantemente periférico. Então, sempre busquem achar esse padrão. Se o realce ele é mais periférico ou se ele é mais homogêneo, mais sólido. Aqui agora eu vou colocar os cortes axiais para vocês verem de acordo com a linha horizontal verdinha aqui, ó, tá? Então a gente tem essa lesão. Nesse corte mais cranial, ela está em situação epidural anterior. E nos cortes mais caudais, a gente já vê que a lesão ela veio aqui para trás, ó, ela rodou, está aqui para trás, está posterior. Aqui eu tenho a dura mater comprimida anteriormente, saco dural bem constricto e as raízes nervosas da cauda equina agrupadas e indefinidas. Mas a lesão que a gente viu no sagital é essa daqui, tá? E aqui é a lesão, equivale mais ou menos a esse corte pós-contraste. A gente vê, mais uma vez, realce periférico. De novo, para ficar bem na memória de vocês. Tá? Então, quando vocês virem vamos dizer assim, uma formação tecidual estranha, mas que tem esse aspecto heterogêneo em T2, com áreas radiadas, essas estrias com sinal mais baixo de permeio, e o realce ele é periférico, a gente já memorizou que realce periférico, eu tenho que pensar em fragmento discal. Então, é um caso de um fragmento discal sequestrado, né, em situação epidural posterior. Aqui é um pedículo fibrovascular relacionado a essa lesão, né? O fragmento ele saiu daqui, migrou e rodou e ficou aqui atrás. Muitas vezes perde esse pedículo e fica realmente sequestrado aqui atrás. Tá? Agora vamos falar um pouquinho a respeito de como que a gente tenta diferenciar as hérnias, se elas são subligamentares ou contidas, ou extra ou transligamentares, tá? Deixa eu destacar aqui já. Obviamente que se a gente conseguir ver a integridade do ligamento e eu ver uma descontinuidade do ligamento, já é o sinal mais fidedigno, mas muitas vezes não é tão fácil assim a gente ver uma linha hipointensa relacionada ao ligamento por conta da compressão da hérnia. Então a gente tem que tentar seguir outros sinais como os que eu vou mostrar aqui agora, tá? Uma morfologia heterogênea da hérnia, ela não é tão contida, tão bolinha, então isso me faz pensar que tem algum fragmento que rompeu o ligamento longitudinal posterior. Um sinal heterogêneo, parte da hérnia é branca, parte é mais escura. Eu vejo essas estrias lineares de permeio, que são fragmentos redundantes do ligamento de expostos de permeio à hérnia, né? Lobulações, ou seja, morfologias mais irregulares. E, mais uma vez, perda do hipossinal referente ao ligamento. Vejam aqui nesse caso, eu perco um pouco o hipossinal, fica mais mal definido, ao contrário de uma hérnia contida subligamentar, em que eu consigo ver todo o contorno do ligamento atrás aqui da hérnia. E aqui, como eu falei para vocês, aquelas linhas hipointensas de permeio à hérnia também são fragmentos redundantes do ligamento, tá? Mais uma vez, margens mal definidas, contornos irregulares e perda da integridade do hipossinal referente ao ligamento. Okay? Essa é uma outra situação bastante comum da gente ver, né, que são os cistos discais, né? Os níveis mais comuns, né, que a gente vê é L5-S1, L4-L5, são realmente degenerações císticas do disco, seja por conteúdo bem fluido, formando esse cisto aprisionado, seja por sequela de hemorragia intradiscal, ou relacionada ao plexo venoso epidural aqui, que depois absorveu o hematoma e ficou o cisto. Tá? Então, reconheçam também os níveis mais comuns, L4, L5 e L5-S1. Esse é um outro exemplo que eu quis destacar. Eu acho que todo mundo também lembra desse conceito, mas as situações em que a gente sabe que tem uma mielopatia compressiva, a gente está vendo o canal estenosado, degeneração discal, espessamento do ligamento amarelo e um mieloedema por mielopatia compressiva.
O que acontece se a gente injetar contraste? A gente quase não vê porque a gente não costuma injetar. Se a gente não tem dúvida se a alteração medular é uma mielopatia espondilótica. Mas às vezes veio por outro motivo, acabou injetando. Não deixem de pensar que isso é uma degeneração, porque está realçando, né? Aqui um realce mais horizontal, e se eu fizer o axial, eu vejo que o realce ele é irregular, predominantemente periférico, né? Esse sinalzinho a gente chama do sinal da panqueca, né? Que fica um realce parecendo uma moedinha achatada aqui, uma panquequinha na medula. Então, toda vez que eu tenho uma mielopatia compressiva, a depender do grau de disfunção da barreira hematomiélica, pode sim realçar. Tá? Então, não confundo isso como um pitfall para outras etiologias, como neoplásicas, inflamatórias ou desmelinizantes. Tá? Aqui, exemplo da literatura, o sinalzinho da panqueca, e aqui o nosso caso, só para a gente reforçar isso. Eu coloquei esse exemplo também, não é exatamente um exemplo de doença degenerativa, mas dependendo de como a gente interpretar, a gente pode encontrar isso também nessas situações. Essa criança, ela veio com essa imagem, a suspeita era de uma neoplasia medular. Essa área focal, mais branquinha em T2, com realce importante. Mas vejam que o realce, de novo, ele predomina no sentido anteroposterior, ele é deitado, parece uma panquequinha, parece uma moeda empilhadinha assim, né, que eu tô vendo de lado. E no corte axial, de novo aquele realce mais periférico e irregular que eu chamei atenção para vocês. Lembra uma mielopatia espondilótica, não lembra? Esse padrão que a gente acabou de aprender? Lembra, mas poxa, é uma criança, tem 8 anos, tá com disco, não era para ter doença degenerativa, né? Mas vejam que apesar disso, a criança ela já tem um certo grau de degeneração da coluna, tem desidratação discal, tem um certo achatamento, até lembra uma platispondilia aqui vertebral, e mais do que isso, ela tem o processo odontoide hipoplásico e o os odontoide displásico, ou seja, o os odontoide a gente pode ter ele ortotópico ou distópico, corrigindo, tá, pessoal? Ortotópico é quando ele está na posição normal e distópico é quando ele está no local não habitual. E aqui ele está mais anterior, entre o processo odontoide em si e o arco anterior de C1. Isso tudo cria uma instabilidade atlantoaxial e provavelmente essa criança, ao fazer os movimentos dinâmicos de flexão e extensão, ela deve estar lesando a medula, né? E aí fez essa imagem que realmente, se você não olhar todo, né, pode confundir com uma neoplasia medular, né? Vou parar, eu não vou passar isso agora por conta do nosso tempo. Esse aqui era só para destacar aquele aspecto também redundante da caldequina, que às vezes a gente pode achar que tem um espessamento radicular, alguma infiltração das raízes ou as polineuropatias hipertróficas, mas olhem todo o conjunto da obra, né? Olhem os cortes axiais, o saco vai estar constricto. Isso aqui tudo é redundância por degeneração da coluna, né? Aqui nos cortes axiais, para vocês verem vários níveis. E aqui é um outro exemplo desses cistos que a gente costuma encontrar também bastante frequentes, ligado à articulação interfacetária. E aqui um parênteses, né? Só reforçando, a articulação interfacetária, ela é uma articulação sinovial. Então, ela produz por si só líquido. Então, muitas vezes a gente pode hipervalorizar esses líquidos nas facetas. Só valorizem se for uma faceta, uma articulação interfacetária doente, né, com hipertrofia, desgaste da cartilagem, exostose. Se for uma articulação normalzinha com líquido, isso é normal, tá? E nesse capítulo ainda das interfacetárias, a gente pode ter os cistos perifacetários, que são os gangliônicos ou os artrosinoviais, né? Esses artrosinoviais são revestidos por sinóvia, como o próprio nome diz. Muitas vezes eles se projetam para trás na musculatura e aí não tem grandes repercussões, mas quando eles se projetam em situação intrarraquiana epidural, vão causar comprometimento radicular, estenose de canal, estenose
do recesso lateral, tá? Eu quis que a aula não fosse tão longa porque eu sabia que vocês já iam estar um pouco cansados, porque a primeira aula do Felipe ia ser mais robusta, mais difícil da gente memorizar tudo que ele falou. A ideia era realmente ser uma pegada mais prática e mais do dia a dia, para que a gente tente reforçar esses conceitos mais básicos e uniformizar ao máximo, na medida do possível, o léxico das nossas descrições. Tá joia? Obrigado por vocês terem ficado aí até o finalzinho. Dr. Pablo, Léo. Ana, Antônio, todos.